Bora que bora. Sejam bem-vindos. Bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Primeira Reis, capítulos dos 15 ao 17. A primeira coisa, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Deus, abençoe nossa leitura. Te agradeço, Deus, por tudo. Pedimos a Deus te peço a Deus que o Senhor nos dê um coração mais sensível à tua palavra, que possamos cada dia mais sermos mais atentos à tua palavra, que possamos ser mais atentos às coisas que eu desejo que a gente siga, que é a tua palavra, que é os seus mandamentos, enfim, ó Deus. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos toque no nosso coração, toque na nossa alma, muda a nossa forma de levar a vida, que possamos ter uma vida mais leve possível, que possamos seguir os teus passos, ó Pai. Possamos, enfim, adquirir sabedoria para que possamos fazer essas coisas conforme a tua vontade, Pai. E nos dê um coração mais quebrantado e que nosso coração se incline mais para as coisas que vêm de ti, ó Deus. Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe. Em Jesus, amém. Bora, bora. Primeira Reis 15. Bora. Abiás reina em Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abiás começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, e deu a Abiás um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor, e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Durante todo o reinado de Abiás, houve guerra entre Abiás e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abiás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abiás e Jeroboão. Quando Abiás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa reina em Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição. Ah, tá. Chegou a depor, no caso, chegou a tirar ela da posição de rainha. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida.
Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante, houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo Em resposta, Asa juntou toda a prata e ouro e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais ah, enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de filho de Tapurmim, Taprimon, e neto de Izion, com a prata e o ouro, a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Enviou, envio um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel Bet-Maaca e todo o Quinerete, bem como toda a terra de Naphtali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirsa. Então o rei de Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa, empre... Asa empregou esses materiais Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão do seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadab reina em Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou, enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia, em Gibeton. Baasa matou Nadab no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias, de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Baasa reina em Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo o Israel. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, reinou em Tirza,
por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. 1 Reis 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Hanani. É Hanani, eu acho, né? Fala, né? Eu o levantei do pó, a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas se você seguiu o exemplo de Jeroboão, peraí, mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nadab, não, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro das histórias dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Como a família de Jeroboão e também porque Baasa havia destruído a família de e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá reina em Israel. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tisa, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou Zinri se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri, Zinri reina em Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 anos. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade de Filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real.
Ateu fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Caraca. Ele também havia feito o que era mau aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri reina em Israel. O povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade queria proclamar rei Tibine, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Onri. Os, os, partido, não, os partidários de Onri derrotaram os de Tibine, os de Tibine, filho de Ginate. Tibine morreu e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Onri comprou, peraí. Então Onri comprou de Semé ao monte de, peraí. Então Onri comprou de Semé o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semé, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer, com seus ídolos inúteis. O povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri. Peraí, ele morreu, não? Ah, tá. É, não registra sobre quando ele morreu, né? Eu achei que tinha pulado alguma coisa. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Acabe reina em Israel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal, em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Eiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu. Morreu. Quando lançou os alicerces, morreu. Seu filho mais velho, Abirão, e co- não entendi, parece que não teve nem uma transição aqui de. Ué. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho. Ah, tá. Quando lançou os alicerces da. Entendeu? Abirão morreu, no caso. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo. Ah, tá. É porque ele estava fazendo as coisas que era mal e estava morrendo os filhos. Porque estava fazendo as coisas que era mal aos olhos do Senhor. Interessante.
Secube. O Segube, né? Eu falo, né? Tudo isso aconteceu. Seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Reis 17. Elias é alimentado por corvos. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Quirete, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimento até você. Caraca. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Quirete, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. A, a viúva de Serepta. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Jereptá, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sereptá, a Sarapta, né? Sarepta. A Sarepta, na verdade, estou lendo errado, foi mal. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva acampando. Não, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ele ia buscar, enquanto ela ia buscar água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estamos apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. E azeite no. Peraí. Sempre haverá farinha. Meu Deus do céu, eu já estou lendo só pela misericórdia, meu Deus. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela faz conforme Elias disse. Assim Elias e assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias, homem de Deus: O que você me fez? Veio para veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dei-me seu filho. Tomou. Peraí. Elias, porém, respondeu: Dei-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus,
Por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o seu filho peraí. Por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é o homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. É isso, né? Acho que era até 17, né? Isso, 15 ao 17. Terminamos por hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis, valeu. Obrigado.